Tem que ficar no ar. Acrescentar alguma coisa? Nada a acrescentar. C. A organização da cabine de manifestação do espírito, que é o cérebro. Com muito mais primor de organização, o cérebro, ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos do ponto de vista de estrutura mental, em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que servem de aparelhagens correspondente às peças empregadas em televisão para emissão e recepção de correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhe são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos através das vias aferentes e eferentes na faixa de sintonia natural. Abrindo um parênteses aqui para explicar o que é vias aferentes e eferentes, isso tudo é no sistema nervoso central. As vias aferentes são as vias da sintonia, como que está aqui? Sensitivas. Né? O que a gente pega, sente o cérebro, através do sistema nervoso central, ele identifica a sensação através do toque. E a aferente já é a ação do cérebro no que a gente vai fazer. É levantar um braço, fazer a força. Então, ela trabalha nessas duas vias de faixas de sintonia natural. Essa parte aí tem mais ainda? Tem. Então falei que eu vou dar uma pincelada sobre essa situação. As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão de elétrons, ao controle de elétrons emitidos, à formação de feixes corpusculares e respectiva deflexão vertical e horizontal, e as operações outras para que o mosaico ou espelho elétrico forneça os sinais do vídeo equivalente à metamorfose da cena em corrente elétrica, e para a tela fluorescente converta em novos sinais de vídeo na própria cena óptica e exprime-se nos quadros televisionados. Configuram-se admiravelmente nos recursos sensíveis do cérebro, sistema nervoso, plexo e glândulas endócrinas, enriquecido de outros elementos sensoriais no veículo físico e psicossomático, cabendo-nos ainda acentuar que nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceitual, porque em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos de emissão e recepção. Quanto ao espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta em recursos avançados para serviços de emissão e recepção simultâneos, mecanismos da mediunidade. Vou dar uma pincelada aqui, que vai dar uma boa entendida no aspecto do tanto que isso é delicado, problemático. Veja só. Na medula espinal, né, que é a sede que é o laboratório, que é a criação do nosso corpo, das células, está ali em plena produção durante toda a vida. Tanto é que se ela parar de produzir, vem a leucemia, não é? São as doenças mais tristes, né? Porque já não produz mais. Então, veja só. No sistema nervoso periférico, que é a captação do meio que nós vivemos, está em todos os milímetros do nosso corpo, que nós sentimos, são as sensações do meio, que joga tudo para o sistema nervoso central, que são a nossa capacidade racional de sentir, igual
tato, a visão, a audição, e toda... Então, faz esse encontro desse laboratório da medula com ainda não desenvolvido neurônios. São os pré-neurônios. E neles vão armazenando, no núcleo destas células, que elas têm aí, uma célula tem uma capacidade imensa de armazenar memórias. Nós poderíamos dizer é igual um computador de 1970 com um computador agora de 2025, não é? Então nós já estamos na nanotecnologia. Então pega num pequeno objeto, tamanho da cabeça de um alfinete, e coloca muito mais informação do que num computador que era desse tamanho lá em 1970. Então, nessas células está armazenada, então, no núcleo dessas células, fica armazenado um processo de memória. As memórias do meio, as memórias do ambiente, as memórias da influência das pessoas, as memórias de onde vamos, e acasalam com as memórias que nós começamos a ter sentido e vontade, porque é do sistema nervoso central. Então eles jogam tudo nesse sistema nervoso central que sobe, por isso agora eles falam coluna, espinal, né? Que antes era para coluna. Na verdade é espinhal ou espinal. É espinal, né? Eu tenho estudei bastante sobre isso aí. Né? Então, assim, vai pela coluna espinhal, agora é espinal, que a medicina agora está querendo unificar isso aí. Né? É porque quando você falou, ela não tinha o espinal ainda quando você estudou lá, não é? Falava espinhal, falava? Tinha já? Para a gente estudava era sinônimo as duas. Tá. Exato, então, mas agora eles estão, a medicina, você está falando, espinal, não importa, são duas palavras que falam a mesma coisa. Então, reúne-se, por isso vem dores de coluna, por causa do sistema nervoso, raiva, ódio, sexo em desequilíbrio, entendeu? E vai subindo, e ela deságua-se, ela começa a desaguar no bulbo. Agora, preste atenção. Então, se vão armazenando nestes pré-neurônios, nessas criações celulares, as informações do meio, as informações sentidas, as informações do pensamento. E jogam tudo, isso é em velocidade astronômica, tá, gente? Velocidade. Você sabe quanto tempo leva para a pessoa transformar uma coisa em emoção? A 1000 vezes a metade de um segundo. A metade de um segundo. Então, quando você, vamos dizer assim, você está nadando no mar, aí você dá uma mergulho, aí você vê aqueles peixinhos coloridos. Você está com sentimentos de amor, não está? A hora que os peixinhos coloridos saem, e você vê a boca de um tubarão assim, aqueles dentes desse tamanho. Então, é 1000 vezes a metade de um segundo que aquilo transforma em medo, potencialidade, ou você diz, eu vou morrer, ou eu vou bater nele. Né? Entendeu? Pavor. Paralisa. Ou você começa a nadar mais forte. Então, nesse instante, seu cérebro trabalha ali de uma forma veloz, o sangue, o estômago esfria. Quando deu um frio no estômago, por quê? Porque todo o sangue sai do estômago. Vai para onde? Os músculos. Vai para os músculos. Para quê? Para você bater ou correr. Né? Então, ali desencadeia, né? Eu não preciso falar isso, esse dia agora eu falei numa palestra, desencadeia ali umas dezenas de reações químicas no seu corpo, em menos de 1000 vezes a metade de um segundo. Então, assim, nesse processo que está desenvolvendo,
a todos os instantes, e principalmente nós medianeiros, mas como toda a mediunidade, a humanidade, dentro da nossa fabricação de vida, começa lá na medula, desenvolvendo nosso pensamento, sentimento e as sensações do meio ambiente que nós vivemos. Pré-neurônios. E vão construindo, e chegando e jogando córtex cerebral e todo o processo, então, que chega até na razão e na fabricação de hormônios, de enzimas, de tudo quanto é substância que o nosso organismo precisa. Retirado da onde? Do núcleo das células. Mas as células foram impregnadas com o que lá atrás? Com tudo que você viveu no meio. Então, veja só, se você persiste naquelas situações, junto com pessoas, coisas e pensamentos, elas têm uma constância de fabricação de células, elétrons, que chega até o processo do cérebro e que vai reger a sua vida. Mesmo que você fala, não quero ter esse pensamento, o que acontece? Você tem pensamento. Por quê? Porque já fabricou, desde do pré-neurônio, a fabricação da célula, milhões e bilhões de células que vai chegar no seu cérebro ainda com as mesmas informações. É fácil? Não é. E ainda agora vem uma problemática maior. Por isso que o hábito muda a criatura. O hábito do cachimbo torta a boca, não é? Então, nós mesmos pensando e sentindo coisas ruins, nós temos que criar hábitos positivos. Até essas células acabarem com a perda das suas informações energéticas. Agora, você imagina quando nós fomos criados, educados desde criança. O tanto de que está impregnado. E aquelas que já viraram adultas, estão aí dentro da nossa compreensão, da nossa razão de vida. E aí nós temos ela como verdade absoluta. Que são extremamente mentirosas, mas para nós são verdade absoluta. Então, quando nós vemos, olha, isso eu escutei do próprio Lula. Ele disse, a minha mãe me ensinou, uma verdade espalha pouco, a mentira espalha muito. Então é melhor mentir. Ele falou que a mãe dele, muito sábio, ensinou isso para ele, que não sabia nem ler. Então ele mente todos os momentos e convence o mundo inteiro. Ele fala, lá no Brasil tem 700 milhões de pessoas passando dificuldade. Quantas pessoas tem no Brasil? 210 milhões, gente. 208 milhões. E as pessoas lá fora acreditam nisso. Eu escutei ele falando no congresso. Todo mundo passou para isso. Você está entendendo? Ele falou, lá no Brasil, isso há uns 20 anos atrás, tem 40 milhões de crianças passando mal. Gente, não tinha 20 milhões de crianças no Brasil. Então, convence. Então, nós temos que entender por que convence. Porque ele acredita nisso. E aquelas pessoas que estão doutrinadas acreditam em tudo aquilo que o doutrinador fala também. Então, essa é a parte mais complexa, é isso que ele está falando aí. Desse processo que mantém no processo do sistema nervoso periférico, abastecido no sistema nervoso central e abastecido com as memórias emocionais que já estão inseridas nas nossas células. Então, até acabar esse ranço, vai levar uma encarnação ou mais. A não ser que a pessoa faz aquele upgrade que Paulo de Tarso fez. O demônio que habita dentro de mim, eu não quero que ele se expresse. Eu vou criar hábitos e determinações boas de anjo. Foi o que ele fez.
Paulo de Tarso continuava o mesmo demônio, certo? A mesma energia de matar, de perseguir, a mesma capacidade intelectual. Só que ele pegou e segurou ela e foi criar novos hábitos. Quando ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero expresso com facilidade, ele estava dizendo isso aí. Até sair essas memórias construídas, ele foi queimando ela, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, em uma encarnação, às vezes a pessoa consegue chegar num processo de angelitude, de que jeito? Fazendo igual Paulo fez. Ele queimou ela de todas as formas. Estevão queimou, Pedro queimou, né? Maria Madalena queimou da forma mais dolorida e demorada, porque ela atacou duas coisas ao mesmo tempo. A vaidade da beleza e a lepra. E desenvolvendo a caridade, o amor e a bondade. Sabe como é que ela morreu? Não, ela não morreu lá. Perto do fim da vida dela, ela saiu nas escuras e voltou lá para a casa da família dela, para a família dela. E chegou lá e eles desprezaram ela e colocou ela num cômodo e ela morreu sozinha, junto com os familiares, mas sozinha. Eles não cuidavam dela. Então, até na hora da morte, ela teve a rejeição daquelas pessoas que ela amava, da sua família. Então, até nessa hora, ela fez por que ela fez aquilo? Eu acredito, né? Para queimar. A última coisa era a família carnal. E ela sentiu desprezo da família carnal sobre ela. Ela não pensou, não acreditou e não desenvolveu nenhuma energia ali que eles estavam rejeitando ela. Ela compreendeu que ela fez as escolhas de encontrar o caminho de Cristo e eles não. Então, só assim, nesses processos de sacrifício extremo, que isso é só para os avatares, é raro quem aguenta, porque se nós damos uma dor de cabeça, o que nós fazemos? Novalgina, Torcilax, Misolida, como é que é? Misolida e assim por diante. Não faz nenhum sacrifício. Entende? Então, esse processo é o mais complexo de nós. Por que que nós trabalhamos 10 dias, 20 dias na caridade com amor e bondade? Eu vejo os ciclos das pessoas. Nós, né? Vamos falar nós convivemos. Então, você fica uma semana, 8 dias, 9, 10. No amor danado. E, de repente, uma simples palavra, você fica com raiva dele. Aí você fala, a mulher fala, está perto do meu ciclo menstrual? Isso. Mentira! São esse processo das células que está chegando no cérebro novamente. E que elas foram abastecidas por alguma coisa e elas foram empurradas para cima. Por isso você fala, amanhã eu quero malhar, sorrir, vou ser feliz, alegre, satisfeito. Aí um acontecimento à noite, uma obsessão, um espírito, o seu inconsciente pega e empurra um batalhão dessas memórias para o seu cérebro. E amanhã o que você faz? Você amola a ferradura, o primeiro que fala, você põe na cabeça dele. Você acorda com raiva, nervoso, cansado, fraco, frágil, porque elas chegaram. Agora, a força está em fazer o quê? Assumir o que você decidiu. Porque aí você acaba com aquele batalhão de células, de memórias emocionais. Agora, quando nós convivemos com as pessoas que vão alimentando através do sistema nervoso periférico, aí a luta é maior. Dificilmente é vencida. Por isso que Jesus falou, aquele que não odiar pai e mãe. Mas é tão engraçado, né? Pode ficar aí uns anos sem morar com os pais, né? Mas a gente agora, algumas coisas que meu pai faz assim, eu fico realizando desse jeito. Exato. Porque a gente pensa que saiu da casa dos pais, não tem
Aí, tipo assim, eu conversava com meu pai de perto, eu tinha com meu pai de perto, meu pai tem nada. Aí, assim, a gente Porque está impregnado nas transferências celulares desde a barriga da mãe. Entende isso? Eu vejo as pessoas repetindo as mesmas frases dos pais. As mesmas ações. Agora você imagina pensar, sentir e emitir. Vai alguma coisa na contramão? Aquela pessoa fica com raiva e ódio. Por isso as pessoas têm raiva do Recanto da Paz, não falar de mim, né? Porque nós falamos e buscamos quebrar estes processos. Aí, nas memórias emocionais, ou abastecida por situações, não, é lá no Recanto da Paz, os outros centros não é assim, pronto. Aí acende-se uma luzinha, o código lá nas memórias emocionais, e a pessoa chega aqui já reparando, a pessoa, o trabalhador, reparando a situação material para achar munição. Então basta uma contrariedade que ele fica com raiva. Aquela força energética intrínseca nas memórias é jogada para o sistema nervoso central, que explode-se, aí dá dor nos ombros, peso na nuca, explode-se lá no bulbo e vai pelo córtex cerebral que envolve toda a cabeça. E aí começa aquele cansaço na testa, aceleramento do pensamento, batimentos cardíacos aceleram, o campo mental, né, acelera, mas não para coisa boa. Aí já começa a vir pensamentos negativos, influências negativas, nervosismo, agressividade. Até na forma da pessoa rezar o Pai Nosso, ela reza, Pai Nosso, que estás no céu. Você já reza com raiva. Agora a pessoa, quando ela está lá no sistema nervoso, ela já sai assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Por isso que vem a meditação, por isso que vem mexer com terra, mexer água, natureza, porque o nosso sistema nervoso periférico vai captando essa harmonia. Por isso escutar músicas positivas, cantarolar, rezar e elogiar as pessoas. Quando você elogia, você está transmutando esses fatores energéticos. Porque, na verdade, aquela pessoa que está nesse negativo vai para outra e fala, mas você está feio, hein? Ah, horrível essa coisa de camiseta. Está parecendo muito seu divino. Estou brincando, tá, querido? É brincadeira. Está entendendo isso? A pessoa começa a criticar as pessoas como um ato natural. Porque ela, naturalmente, está impregnada com as suas próprias energias negativas. Entende isso? Tem muito mais, mas vamos parar por aqui. Mais para frente a gente aprende mais. Isso é fantástico. Mas dá uma boa pincelada. Sendo o cérebro humano um aparelho adequado e muito superior aos modernos emissores e receptores da radiotelefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra, contando com recursos avançados para o serviço de emissão e recepção simultâneos, compreende-se hoje, bem melhor do que ontem, porque o magnetismo é o piloto dessa ciência e os mecanismos de como ocorrem a transmissão e a recepção de correntes mentais. Recebendo e emitindo simultaneamente, os médiuns da corrente magnética desobsessiva podem absorver as irradiações superiores dos técnicos, arquitetos, mentores do plano espiritual e, ao mesmo tempo, doá-las, acrescida do próprio magnetismo, aos irmãos sofredores. Serviço desobsessivo, onde ocorrem os fenômenos de geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. O pensamento, formulando-se em onda, conjugado em objetos comuns, age de cérebro a cérebro, médium a médium, e esses, em correntes interativas, recebem os elétrons mentais livres e nobres doados pelos espíritos. Conhecedores dessa realidade,
basta-nos um processo adequado para em funcionamento tal engrenagem, para ser possível a realização de coisas que poderiam ser consideradas milagres. Esse processo é a união prática e racional. 1. Da cadeia magnética desenvolvida pelos magnetizadores. 2. Da mediunidade curadora e de incorporação. 3. Da prece individual e coletiva entendida como a magnetização mental. E 4. De ações mentais dirigidas e disciplinadas, alicerçadas pela reforma e aperfeiçoamento moral dos participantes. Todos esses itens devem ser desenvolvidos em um contexto assistencial que inclui várias outras atividades, como o passe espírita, a evangelização cristã por palestras, os estudos dirigidos, a triagem ou conversação fraterna, etc. Em síntese, um conjunto de ações em somação desenvolvidas pelo conhecimento do princípio, novos e antigos, passos de ontem, caminhadas perseverantes e contínuas de hoje, possibilitando a assistência física, moral, mental, psíquica e espiritual às multidões de encarnados e desencarnados. Denominamos este método que torna possível a totalidade das ações anteriormente referidas de corrente magnética desobsessiva ou corrente magnética espírita, ou corrente de força, ou corrente eletromagnética, ou ainda corrente magnética humana espiritual. Isso é tão interessante assim, tanto que o processo está em expansão e evolução, que há poucos anos atrás, décadas atrás, fazia-se uma magia indo para o terreiro, com a encruzilhada, tal. Depois levou-se a magia para dentro de um cômodo que geralmente se chamava cafua. E lá manipulava os elementos, fazia o voodoo, fazia a imagem e tal, ou manipulava objetos, chamava a pessoa que queria fazer magia, tinha que falar o nome da pessoa e lançar lá todo e qualquer magnetismo. Até dentro de uns livros da Seara Espírita tem uma magia que um cara no Rio de Janeiro, que era funcionário, foi mandado embora, e ele procurou um pai de santo lá para fazer magia para o patrão dele, e encontrou um pai de santo lá que pegou um sapo, né? E aí deu um punhal, pôs o sapo assim e falou assim: agora você vai fincar esse punhal no sapo e fala o nome da pessoa e fala o nome com a raiva que você tiver dele. E a pessoa fez isso. Então o magnetizador usou os elementos, a energia do cara e a canalização, a ligação cérebro a cérebro. E o outro lá sentiu toda aquela impregnação, começou a perturbação, dor de cabeça, mal-estar, vômitos, o sapo naquela hora sangrou, saiu as gosmas pela boca e o cara começou a ter mal-estar, dores na coluna, e não conseguia comer nem beber água, e começou a sentir tudo aquilo que foi aquela indução magnética, por uma ligação. Então foi feita a distância por uma pessoa. Beleza, isso era muitos anos atrás, décadas atrás, 30, 40 anos atrás. Né? Então foi evoluindo, e o patrão quase morreu. Salvou porque ele tinha um vizinho que frequentava um centro espírita kardecista, que pegou ele, e lá ele foi curado imediatamente, sem manipular nenhum elemento, só transmutando os elementos, não manipulando nenhum objeto, nem desmanchando nenhuma magia, desagregando-se os processos dos elétrons negativos, né? Perfeito. Nós estamos vendo o processo acelerado e a vinda de muitos espíritos com capacidade intelectual avantajada e uma grande capacidade cerebral, psíquica. Então, quando eu comecei a estudar os clones espirituais, então a espiritualidade ela vinha à noite e ficava observando o seu espírito, a hora que ele vai sair da matéria, e depois vai para em determinados local, e aquele
aquela pessoa com a capacidade mental ficava mentalizando você e ali formava então sua imagem. E os magnetizadores das trevas, impondo as mãos como se estivesse dando passe, né? Isso está num dos livros eu via isso e depois eu vi do Vanderlei, não é? Vanderlei? Hã? Robson Pinheiro, desculpa. Robson Pinheiro. Vanderlei é outra. Aí eles faziam esse magnetismo com a mentalização da pessoa e iam agregando então os elementos e formavam então o corpo, um corpo astral daquela pessoa, deitado em uma determinada, geralmente é gruta, submundo, subsolo, né? No umbral mais próximo, né? Não lá muito baixo, porque senão depois não conseguia a força energética. Então, ali naquele processo, quando formava o clone espiritual da pessoa, iniciava os processos de obsessão. Isso é feito com governadores, prefeitos, presidentes, tal, né? Dirigentes de área mediúnica, dirigentes de centro espírita, qualquer pessoa proeminente que está no caminho de Deus. Fazem isso, aí inserindo então, descobrindo então as fragilidades da pessoa, inserindo em seu clone o magnetismo na fragilidade da pessoa. Então criou-se um processo de voodoo moderno, né, com muito maior característica. Principalmente se eles conseguissem alguma coisa de aproximação da pessoa. Antigamente levavam um fio de cabelo, levavam uma roupa, principalmente se fosse uma roupa usada com suor, porque ali já tem um endereço. O Pai de Santo não precisa nem pensar, né? Então, nesses processos, faz então essa influência espiritual à distância. Tudo sendo usado através do magnetismo mental. Isso ficou tão banal, porque as pessoas e envolveram até os espíritas nesse processo, que os espíritas foram aproximando e buscando mais Pai de Santos, vedoras de sortes, benzedeiras, e algumas áreas da Umbanda. E esses espíritos, então, vão ali passando mais essas informações, mais psíquicas do que de palavras, e as pessoas começam a fazer magias através do pensamento, sem a necessidade do terreiro, da roupa, sem a necessidade apenas com os vínculos energéticos do terreiro que ele vai, chamadas simpatias. Para fazer, nós sabemos que o magnetismo é a interferência de uma vontade sobre outra pessoa, né? Isso é magnetismo, né? Então isso está tão banal, que as pessoas aprendem isso nos terreiros aqui à nossa volta. O Rony tinha uma funcionária que foi mandada embora sexta-feira, ela fez isso comigo muitas vezes. Só que ela acreditava que eu não estava vendo, mas eu até conversei, cheguei um dia, parei lá, conversei com ela, com o Rafael, pus ela lá, falei, cuidado, porque isso tem cuidado com a manipulação, sabe? Então, assim, se eu levei, por exemplo, um dia eu vou fazer um caso específico, eu levei uma caixa de manga e levei para a confecção. E sempre eu levava também manga para ferragista. Esse dia eu passei e levei para a confecção. E tinha outras mangas que eu tinha guardado no meu escritório. Aí, beleza. Ela foi para o banheiro e fez manga. Ela falou assim, mas você não deixou manga para mim, não? Eu falei assim, não, deixou uma caixa, é só você pegar lá. Não, eu não vou pegar, não. E ela foi para o banheiro e ficou mentalizando para que eu levasse manga para ela. Presta atenção sobre isso. E eu lá, eu peguei e senti. Aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu vibro e escolhi, ela vai morrer de dor de cabeça, ou eu pego as mangas e levo. Peguei as mangas e levei. Mas 2 dias depois ela morreu de dor de cabeça. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então eu fiz, eu falei, te lembrei de Jesus Cristo. Se quiser te obrigar a dar 1000 passos, dá 2000. E ela até falou para o Júlio, falou assim,
Tá vendo, Júlio, que eu falei para você que ele ia trazer? Não sei se você prestou atenção. Só que ela achou que eu não estava sabendo. Só que isso, para mim, é escancarado igual a luz do sol, gente. Porque isso vem, mostra, né? O pensamento ele tem cor, cheiro e peso. Então, se você joga o pensamento de outra pessoa com uma força energética, a outra pessoa, se ela não estiver ocupada, concentrada em outra situação, imediatamente ela vai entender, compreender, ela vai sentir. É isso. Ótimo. Da hora que parar no lugar aí, né? Próximo. Já dá para parar? Então, aqui vai começar no item novo. Aqui. Ah, tá. Então, tá bom. Faz as considerações finais. Quando eu estava lendo, né, eu pensei a mesma coisa que você falou que depois da prece, da oração, nessa parte de introdução, que nós temos todas as informações. A casa passa todas as informações através de você, que é o nosso mentor, né, encarnado, através da espiritualidade maior, passa as informações para a gente e cabe a cada um de nós seguir, né, os caminhos que são os orientados. O estudo, que nos mostra ainda mais sobre a questão da corrente magnética, que é um trabalho grandioso, né? Nós somos os apostolados de Cristo nesse trabalho que auxilia. A gente pensa que auxilia só encarnados e desencarnados e esquece que nós somos os primeiros a serem beneficiados num trabalho desse. E que basta cada um de nós, né, ao vir para um trabalho desse, que não é na hora de vir que a gente tem que se preparar, a gente já sabe que hora que a gente tem que se preparar para um trabalho desse, que a gente, então, perceba e lembre qual que é o propósito desse trabalho. Para quem que a gente está fazendo esse trabalho? É para nós? Ou é para Cristo, que é o nosso guia e modelo, né? Eu acredito que esse estudo é primordial, como você já disse, mas, como diz a lição ali, não é agora que a gente vai entender. É no futuro, quando a dor chegar, igual você falou, né, que a gente vai ter que utilizar o amor para se transformar, mas aí vai ser de uma maneira mais dolorosa, mais sofrida, que nós precisamos, a gente entendendo hoje, não precisa passar por tudo isso. Você sabe, é uma coisa interessante isso entender. A gente tem duas formas de entendimento. Humildade e submissão. Você aprende tudo. Entende? Você não precisa passar pela dor. Então, tudo isso que nós falamos aqui, se um de nós ou nós pegarmos com humildade e submissão, nós vamos passar a vigiar e transformar o que nós aprendemos em informação, em atitude positiva. Perfeito? É a mesma coisa que o engenheiro vai lá na faculdade e aprende que ele tem que fazer a mistura daqueles elementos, a quantidade exata, por metros cúbicos de cada elemento, para colocar, faz a estrutura de ferro na grossura e na espessura e na liga necessária para sustentar um edifício de 30 andares. Ele vai e obedece materialmente tudo o que ele aprendeu só nos livros. Não é? Então ele vai pegar, transformar em prática. Chega lá, ele participa da mistura junto com o servente, com o pedreiro e com o mestre de obra e todos aqueles trabalhadores. Aquela estrutura será feita idêntica que ele estudou na teoria. Aquele prédio
terá uma vida extremamente longa. Um prédio foi feito para 200 anos, então ele vai ter 300 anos de vida, porque eles colocam e dá a margem de menos. Isso é igual veículo, né, Renato? Veículo, se o cara obedecer tudo que ele é infinito, não é? Ele é infinito. Mas aí a pessoa fala, ó, o veículo tem com 100 mil quilômetros, tem que fazer isso, com 300 mil, tem que fazer isso, com 500 mil ele acabou. Mentira. Ele é infinito. Se o cara obedecer na prática aquilo que foi te ofertado na teoria, o veículo não vai estragar. Se ele não obedecer, o veículo estraga. Ele vai ficar na mão, vai ter que pagar guincho, vai ter que arrumar mecânico, vai ter que trocar de peça. Então, isso chama dor. Então, nós aprendemos ato de submissão, humildade e submissão. Nós não precisamos passar pela dor. A indiferença. Nós vamos ter que transformar a teoria em prática material, porque nós vamos sofrer na matéria tudo isso que nós podemos evitar, porque nós temos a teoria, o conhecimento. Entendeu aí? Compreendeu aí? Ah, mas isso não pega em mim. São os fariseus. Ah, mas eu rezo. São os fariseus. Entendeu aí? Quando o fariseu perguntou, o pecado, nós também pecamos? Ele falou, o pecado subsiste em vós porque agora vocês sabem. Entendeu aí? E aqueles outros eram ignorantes, eles não estavam pecando. Então, nós temos a escolha. Por isso que fala, pelo amor ou pela dor? Não, pela humildade e a obediência. A submissão. Então, eu poderia ter lá naquele momento da magia, da invocação, eu ter invocado outros fatores energéticos e ela ia sofrer muito. Mas eu não invoquei. O que eu fiz? Não sou humilde. Mas eu falei assim, é melhor, pelo conhecimento do Evangelho, eu levar as bandas para ela. Que seria um ato de humilhação ao homem material. Mas é um ato de crescimento ao homem espiritual. Levei, ela ficou feliz, me agradeceu, até me deu um abraço. Eu sabia que você ia trazer. Ela falou, deixei. E eu pensei, eu sabia que você sabia. E que eu traria, né? De qualquer maneira eu ia levar. Entendeu aí? Então eu não precisei passar pela dor da influência espiritual. Mas ela passou porque ela invocou a energia inferior. Vocês entenderam agora o resumo completo de tudo que nós vivemos? Ou você humildemente se submete e massacra seu orgulho? Por isso que na lição do Evangelho falou assim, Deus não escuta a oração do orgulhoso. Então quando você está com dor de cabeça, autopasse serve para você? Não, porque a dor que você está passando é a dor da sua própria rebeldia. Você pode dar 1000 de autopasse. Entendeu aí? Isso eu provo com os meninos aí. Um dia nós estávamos indo lá, acho que foi o Angélico, nós estávamos no carro, você estava, não sei se era o Serginho, eu falei assim, Pancho, põe a mão aqui para mim, só um pouquinho. Só nós três. Aí eu ponho aqui só um pouquinho, com a minha cabeça... Ah, não foi aqui, não foi? Estava com a dor aqui. Só que era uma dor de magia. Mas que eu tinha tido um pensamento não muito edificado, por causa, eu falei, poxa, mas essa pessoa fazendo magia para mim, tanto que eu fiz para ela, tanto de coisa que eu doei, tanta coisa, né? Aí eu doei matéria, não está doando amor, era hora de eu doar amor. E aí pegou. Mas a minha não resolvia. Eu já tinha passado o doutorzinho Gelol, não aquele, posto a mão, mas não passava. Aí eu falei assim, eu preciso de uma energia de outra pessoa. Falei, põe a mão só um pouquinho aqui. A hora que ela pôs, a dor entra aqui, ó, né, em frente a essa... Tinha até um caroço aqui, na frente desse bloco, até chegar lá na ponta, a dor sumiu.
E eu já tinha 3 dias com ela. Intenso, parecia que estava puxando meu nervo aqui para arrancando. Você está entendendo? Então, eu estou dizendo, eu estou explicando tudo em forma tão simples e material para que a gente faça. Ou nós humildes, simples de coração, obedientes, ajoelhamos, ou nós vamos ter que passar pelo processo energético. E esse processo energético, ele leva o tempo necessário, seja 1 minuto ou seja 1 século. Depende da lição a ser aprendida. Se aprender a lição, ele não nem vem. Isso é igual nós falar assim, eu não vou para um umbral. Não, todos nós vamos passar no umbral. Todos nós vamos passar no umbral. Por quê? Porque nós estamos dentro dele. Agora, como nós vamos passar? Podemos passar igual o Dr. Bezerra de Menezes. Podemos passar igual o André Luiz, ou podemos passar igual o Gregório. Como? A diferença é qual? É transformar a atitude, ato, o que nós aprendemos na teoria desses estudos, na prática da caridade, na vivência da mediunidade. Está aí. Uma pincelada, um resumo de tudo que nós pudemos hoje aprender. Né? Amém. Amém? Faça escolha com você. Estava esperando. Quem é você? Estava esperando o código. Quem é você? Escolha com você. Quem é Entre você e você. que vai fazer a prece? Amado Jesus, agradecemos, Senhor, essa grandiosa oportunidade em nossas existências, de mais um encontro, Senhor, nesta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de servir, de mais um dia, Senhor, de grandioso aprendizado para nossas existências, que possamos, Senhor, absorver, refletir, mentalizar sobre esse dia de hoje, Senhor, sempre em nossas atitudes e ações diárias. Cubra esta casa, Senhor Jesus, com teu manto de proteção, fortalecendo-a, Senhor Jesus, dos ataques, Senhor Jesus, de irmãos ainda distanciados do teu amor. Mas que aqui, Senhor, nos encontramos para acolhê-los, quando assim for a oportunidade deles aqui adentrarem e receber, Senhor Jesus, as bênçãos do teu amor através do trabalho realizado nesta Casa Santa. Abençoe e ilumine nosso irmão Geraldo Magela, coordenador desta Casa Santa, fortalecendo o Senhor Jesus diante das adversidades que surgem em sua caminhada, deste irmão que doa toda a sua existência, Senhor, para esta casa espírita e pela causa espírita. Abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que aqui não puderam estar, que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, em paz e lá encontrar a paz. Agradecidos por tudo, Senhor Jesus, em tuas santas mãos nossas vidas entregamos, rogando, Senhor Jesus, que seja feita a tua santa vontade, hoje e por todo sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado, que assim seja. Que assim seja.